Olá, eu gostaria de trazer uma mensagem de Jesus para você. Gostaria de trazer uma mensagem nesse tempo de turbulência, nesse tempo de tristeza, nesse tempo de ansiedade, e que você deve ter ouvido aí de algumas pessoas que talvez essa praga que o mundo está vivendo seja a mão de Deus sobre a humanidade. Eu ouvi isso, ouvi várias vezes, de diversas formas, e gostaria de trazer uma visão diferenciada em relação a isso. Eu não creio que o tempo que nós estamos vivendo seja um tempo de praga ou da vingança de Deus sobre a humanidade, por causa de erros de alguns grupos ou da humanidade de uma forma em geral. O Jesus que eu prego, o Jesus que eu quero trazer, é um Jesus que não se vinga da humanidade por causa dos erros cometidos. É um Jesus que já levou esses erros sobre si na cruz. Quando Jesus morreu por mim, quando Jesus morreu por você, ele já sabia que nós éramos pecadores. Então eu não creio que ele se comporte como um menino mimado que se arrepende de ter agido com bondade e resolve agir com maldade de uma hora para outra, ou resolve julgar a humanidade de uma hora para outra. A Bíblia diz que Jesus virá sim como juiz no último dia, quando ele vier resgatar a humanidade. Nesse dia sim, vai haver o juízo e vai haver a pena para quem for condenado e o prêmio para quem for salvo. E todas as pessoas têm direito a essa salvação. Jesus já passou por situações bem mais ofensivas como homem, como pessoa, quando ele veio e viveu aqui na terra. Ele passou por diversas situações e por um momento crucial que, mesmo assim, ele sofreu, mas sofreu calado. Ele suportou o desprezo enquanto aquelas pessoas o humilhavam. Eu não acredito que exista ofensa maior para Jesus do que aquela que ele sofreu no momento da crucificação. Jesus foi cuspido pelas pessoas. Jesus foi escarneado pelas pessoas. Bateram em Jesus. Maltrataram Jesus. Furaram o lado dele com uma lança. Colocaram uma coroa de espinhos, de zombaria na cabeça dele, para simular que se ele era rei, aquela era a coroa que ele deveria carregar. Deram muitas situações, muitos motivos para que Jesus se vingasse. Num ato de inocência, talvez, se é que eu posso dizer que o Filho de Deus tem chance para inocência nesse sentido, no momento ali da crucificação, ele pede água, ele diz que está com sede, ele expressa uma necessidade dele. E com muita maldade coloca um vinagre para ele beber. Eu não vejo maldade maior que possam fazer contra Deus, contra o Filho de Deus, contra Jesus, do que o momento da crucificação. E mesmo assim eu vejo esse Jesus olhar para aquelas pessoas que de certa forma representavam toda a humanidade e dizer: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam que aquele mal que estavam fazendo contra o Filho de Deus? Ou será que se eles soubessem, eles mudariam de atitude? As pessoas hoje que fazem mal, elas fazem sabendo que Jesus é o Filho de Deus? Ou elas não chegaram ainda a saber porque faltou alguém para falar?
Eu creio que a principal mensagem que a igreja precisa passar é a mensagem de salvação. Ela é viva por si só. Ela é autossuficiente, a mensagem da cruz. E quando você prega a mensagem da cruz, quem age não são suas palavras, quem age é o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas que recebem a palavra que você está lançando. E mesmo diante da recusa das pessoas, mesmo as pessoas querendo assumidamente não reconhecer Jesus como Salvador, a nossa mensagem é continuar dizendo que Jesus é amor. Um amor tão grande que deu o próprio Filho, deu a própria vida pela humanidade. Jesus não age como se não soubesse que a humanidade, que as pessoas fossem continuar pecando. Jesus tem misericórdia de nós. A igreja precisa sim falar sobre o pecado, chamar a atenção para o arrependimento, mas a igreja não pode esquecer de que a principal mensagem a ser pregada é a essência de Jesus, que é o amor sacrificial de Jesus. Eu trago 3 textos do livro de João e todos 3 nos chamam a atenção para características maravilhosas do Filho de Deus. Características que são capazes por si só de levar uma pessoa a transformar a sua vida e prestar reverência a Jesus. A primeira delas se encontra em João 3,16. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um amor que foi capaz de tirar de si o próprio Filho e entregar à morte num sacrifício que seria para a remissão de todo aquele que acreditasse nesse sacrifício e que reconhecesse Jesus como Salvador. E esse amor de Jesus precisa ficar claro o tempo todo. Deus é amor e Ele quer transformar a vida dos pecadores. Segunda face de Jesus que eu pego é que Jesus é vida. João ainda traz para nós, lá no capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Essa também é uma das faces de Deus. Deus é vida. E Ele mandou Jesus para que nós tivéssemos não apenas uma vida sujeita à condenação, mas para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida completa, uma vida que começa aqui nesse mundo e que não tem fim, porque ela vai a eternidade adentro, levando-nos a uma comunhão novamente com o Criador. Essa face de Jesus também precisa ser pregada. Ela nos encaminha à salvação. Saber que Jesus é vida em um mundo de morte. Saber que Jesus é vida em um tempo em que a morte assombra as pessoas é muito importante para a transformação, para a paz, para o conforto, o consolo da vida das pessoas. Terceira face de Jesus se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 27. Quando a palavra de Deus vem nos dizer que Jesus é paz. E ele diz o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. João 14, 27. A paz de Jesus não é como a paz do mundo. Não é uma paz condicional. Não é uma paz que arrisca você perder. É uma paz eterna. É uma paz que mesmo em tempo de tribulação, de turbulência, essa paz nos acalenta. Essa nos dá certeza de que existe um ser superior. Existe um ser
de quem nada foge do controle. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo de desespero, nesse tempo de falta de paz, nesse tempo de medo da morte, nesse tempo de medo da fome, nesse tempo de medo do desemprego, eu quero que fique bem claro no nosso coração como igreja e no coração de todas as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Jesus é amor, Jesus é vida e Jesus é paz. Que essa paz invada o teu coração neste momento e que você sinta que tudo está no controle daquele que é maior do que nós. E que você se curve diante desse Senhor, reconhecendo como seu Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a cada dia o seu amor, a sua vida e a sua paz.